Salsa ou salsinha, provavelmente aí na sua cozinha você usa para dar aquele toque no sabor, certo? Mas hoje você vai descobrir que ela, além de ser um santo remédio para diversos problemas de saúde, é uma erva classificada como terapêutica. Ela abaixa a pressão, ela trata de infecção urinária, protege os rins, é rejuvenescedora e isso entre outras qualidades da salsinha que eu vou te contar hoje. E as folhas e as sementes e as raízes da salsinha são usadas para preparar remédios naturais, vitaminas, chás, logicamente para temperar comida também. Você pode encontrar ela de diversas formas, né? Mas a grande questão é o seguinte, o que é melhor? Usar a salsinha desidratada ou ela fresca? Você já vai saber. E agora, será que você sabe realmente identificar a salsinha do seu jardim? Olha esse quadro que eu vou te mostrar, você tem 5 segundos para me dizer qual que é a salsinha verdadeira. Deixa aqui para mim nos comentários qual você acha que no final eu te respondo. Acontece, gente, que quase ninguém sabe, mas existem tantas plantas que se parecem com a salsinha e algumas até se parecem no cheiro e outras no sabor. Mas o perigo mesmo tá nas que se parecem com salsinha e são venenosas, como um tipo de erva daninha que eu vou te mostrar também para você identificar como diferenciar a salsinha dessas cópias baratas aí. E eu vou passar nesse vídeo também como é que você vai fazer o chá da salsinha corretamente e te dar uma receita de suco verde, que é uma verdadeira bomba de saúde. Mas fica atento que não são todas as pessoas que podem fazer uso da salsinha como chá ou suco, então eu recomendo que você assista até o final. Se você tá comigo já, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas, porque afinal, quem é que não quer saber sobre um remédio natural caseiro, barato e comum nos nossos jardins, né? E além de tudo, você pode ajudar muitas pessoas. Compartilhando esse vídeo, deixando like, o YouTube reconhece que esse vídeo é importante e pode divulgar para o maior número de pessoas. Legal? Muito obrigada! Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Para você compreender melhor, não é só as folhas que são usadas, viu? As sementes e as raízes da salsinha também usamos para preparar remédios naturais, vitaminas, chás, para temperar as comidas. Se você joga fora grande parte da salsinha, depois desse vídeo você não vai fazer mais isso, porque é ouro puro. E me conta uma coisa, de que lugar do mundo você está me assistindo? A salsinha aí na sua região tem nome diferente? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. O primeiro grande benefício da salsinha é que ela é antimicrobiana, quer dizer que ela vai matar as bactérias. Ela é muito utilizada para tratamento de doenças renais, infecções urinárias, pedra nos rins. Além disso, ela é rica em potássio, o que favorece a excreção do sódio. Por isso que ela é considerada diurética, além de abaixar a sua pressão arterial. Só que pessoas com pressão baixa não devem fazer uso nem do suco nem do chá, tá bom? Quem deseja perder uns quilinhos de inchaço, é só tomar esse chazinho de salsa todos os dias. Você já vai sentir a diferença pelo menos em uma semana no seu peso. E se você sofre de prisão de ventre, saiba que as fibras são excelentes para o melhor funcionamento do seu intestino. E os seus agentes antioxidantes vão tratar os órgãos internos, porque eles combatem o envelhecimento precoce das células. Isso aí vai melhorar a saúde dos seus órgãos e vai prevenir diversas doenças cancerígenas. E uma descoberta não tão recente, mas comprovada, é que ela fornece a prevenção contra a aterosclerose, que são acúmulos de plaquinhas de gordura ou de colesterol ruim no interior das artérias. Isso aí pode levar à morte por interromper o fluxo de sangue na região. E as pesquisas já apontam que algumas espécies de plantas, quando ingeridas, são capazes de agir no tratamento e na prevenção da aterosclerose. Dentre elas, está a salsinha como no topo da lista. Isso aí porque nela existem substâncias bioativas como compostos fenólicos, flavonoides, tocoferóis. E esses nomes esquisitos aí ajudam a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e outras relacionadas àquele estresse oxidativo das células. Mas antes de continuar, eu queria saber se você já se tratou com a salsinha antes. Se sim, conta pra mim nos comentários o que é que você tinha, como é que você se curou. Você sabia que quando se consome a salsinha diariamente, ela ajuda a baixar ou regular o açúcar no sangue? Pois ela é muito indicada para diabéticos ou pré-diabéticos. Além disso, ela protege o fígado de pessoas com diabetes por causa da função antioxidante. E a salsinha ela é rica em ferro, vitamina C, ácido fólico, que vai ajudar você a combater e prevenir a anemia. Mulheres, que tiveram filhos, que têm menstruações muito longas, devem fazer uso da salsinha com frequência. Ideal também para quem usa óculos, gente, tem alguma doença macular, previne também de cataratas ou outros problemas de visão que levam à cegueira. A salsinha ela é rica em carotenoides, tem aquela proteína chamada zeaxantina, que eu já falei dela antes, que promove a saúde da visão. Além disso, é boa para a pele, protege dos raios ultravioleta do sol,
protege do envelhecimento da pele causado pela poluição, pela fumaça de cigarro, isso por conta da luteína. E a vitamina C da salsinha também ajuda a formar colágeno na pele, o que vai te ajudar a ficar mais jovem, diminuir as linhas de expressão, melhora a firmeza. Se eu for selecionar um aspecto mais positivo da salsinha, é que ela é super antioxidante, por causa dos flavonoides que diminuem o risco de desenvolvimento de câncer, tanto de cólon, obesidade. Os carotenoides ajudam a prevenir o câncer de mama e a vitamina C está relacionada com a diminuição do câncer de próstata. Olha quantos benefícios essa pequena plantinha tem, é impressionante. A salsinha também ajuda a prevenir as doenças do coração, porque ela é rica em folato e evita a formação do ateroma, prevenindo os infartos, a aterosclerose, que eu já falei, e até mesmo o AVC. E tem a vitamina K da salsinha, que ajuda a melhorar a qualidade dos vasos sanguíneos, dando elasticidade. Mas será que quem tem gastrite, úlcera gástrica, pode fazer uso da salsinha? Gente, a resposta é que sim. Tem muitos estudos científicos que indicam que a salsinha ela é muito boa, inclusive para tratar desses quadros, porque ela forma uma camada mucoprotetora no estômago. Então, tá esperando o que para fazer uso? E se você quer saber qual que é melhor usar, a salsinha desidratada ou a fresca, fica sabendo agora. Aqui, ó, não tem complicação não. A salsinha, tanto desidratada quanto a fresca, tem as mesmas propriedades. A única diferença é que na fresca você ainda tem a vitamina C, que ela é muito volátil, né? Na desidratada você não vai encontrar. Agora, as outras propriedades da salsinha se mantêm na salsinha desidratada. Ela tem uma característica desidratada de ser mais concentrada, por motivos óbvios, né? E aí você vai perceber um sabor mais diferente no seu prato. A recomendação é que você, quando usar a salsinha desidratada, deve ingerir em menor quantidade. Tem que usar com moderação, porque o excesso vai abaixar muito a sua pressão e muito a sua glicemia. Isso aí vai dar um super mal para você, principalmente se você toma medicamento para esses tipos de doenças. A salsinha também é indicada para mulheres que estão à beira de um ataque de nervos, tá bom? No bom sentido. Acontece que ela vai ajudar a equilibrar os hormônios, aumenta a libido também. E a ingestão dessa erva ajuda a tratar os distúrbios hormonais, como a síndrome pré-menstrual, a menopausa, o ciclo menstrual atrasado. E o chá da salsinha também ajuda a reduzir as cólicas menstruais e o desconforto. Mas se você tiver com suspeita de gravidez e a menstruação estiver atrasada, não faz o uso do chá, porque pode promover uma contração uterina e pode gerar um aborto espontâneo. Então cuidado com essa informação, legal? Mas antes de você ir lá no seu jardim arrancar a planta, vem aqui, dá mais uma olhada. Qual que é a salsinha verdadeira? No final do vídeo vai estar a minha resposta, tá bom? E para você não confundir, olha a dica aí. Primeiro, não confunda salsinha com salsão. Os talos do salsão são super largos e grossos. Lá no supermercado você vai pegar pelas folhas, você vai ver que as folhas são muito grandes. Não confunda a salsinha com coentro. Aliás, a confusão é desagradável para quem não gosta, né? E de fato são muito parecidos. Às vezes você só se dá conta depois que já picou o maço inteiro. Mas a diferença tá nas folhas, que elas podem ser um pouquinho mais largas do coentro, mais graúdas, mas depende da qualidade. E outra questão também é que eu observei isso no mercado antes de gravar esse vídeo. Quando você for lá comprar e não tiver nenhum nome escrito, a salsinha geralmente não vem com as raízes. E o coentro vem com as ramificações. Se tiver com a raiz, é coentro. Essa dica é boa, viu? Agora, se levou para casa, é lógico que quando você picar, o aroma do coentro é de Maria Fedida do Campo, né? Mas ó, só para você achar que eu tenho implicância com o coentro, eu não tenho não. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre os seus benefícios, eu vou deixar aqui nas recomendações para você assistir depois desse, porque ele é um sucesso, tá bom? Para limpar o sangue das toxinas, para tirar agrotóxico do organismo e metais pesados. Assiste lá, coentro é uma boa. Tem outra erva que é o cerefólio. O cerefólio comum, mostra essa plantinha para mim. Ela é muito comum de confundir com a salsinha, tá bom? Porque ela é toda recortada, ela é verde clarinha, muito aromática, o sabor é idêntico à salsinha, mas a cor é um pouco diferente. Não é salsinha e pronto, geralmente pode ter no jardim. Mas o lado bom é que se você confundir, tudo bem, porque ela não é venenosa. Geralmente consome isso daí em restaurante japonês, restaurantes que usam essa ervinha para enfeitar os pratos, porque ela é mais firminha. Mas na dúvida, vai na feira, compra seu ramo de salsa lá e bora aprender como é que faz o chá? Anota aí! Você vai preparar uma infusão. Para isso você vai colocar 1 colher de chá de salsa desidratada ou 3 colheres de sopa de folhas frescas em uma xícara de água fervente. Você vai deixar
aquilo descansar por 10 minutinhos, depois você vai coar e tomar no máximo, gente, 3 xícaras de chá por dia sem adoçar. E na descrição aqui do vídeo eu vou deixar a receita do suco verde de salsa. Acessa para você ver como é que faz, é facinho e uma delícia. Agora, você sabe como armazenar a salsa para durar vários dias na geladeira? Essa dica é boa, hein? Então olha a dica aí. Primeiro ponto, você tem que separar as folhas murchas ou amarelas, tem que tirar do ramo. Depois você lava essas folhas saudáveis em água corrente para retirar as impurezas, deixa de molho numa solução de hipoclorito de sódio 2%, a famosa cândida, né? Aí na medida de 1 colher de sopa para 1 litro de água, isso aí é importante. Aí você deixa aí por 15 minutos, lava bem e deixa escorrendo por algum tempo para que elas sequem um pouco, você não armazená-las úmidas. Aí você vai picar e colocar nas vasilhas sequinhas e limpas na geladeira. Quanto mais secas, mais elas vão durar na geladeira. A outra opção é armazenar desidratada, colocando as folhas no forno em alta temperatura aí por 2 minutos. Você pode fazer isso até na air fryer. Ou congelar as folhinhas que você já secou nas forminhas de gelo com água. Todas as formas são interessantes e você vai contar com os benefícios da mesma forma. Mas afinal, gente, só me responde uma coisa: quem é que não pode fazer uso do chá de salsa? Presta atenção que essa informação é importante. O chá de salsa pode ter um efeito indutor do parto, por conter um estimulante uterino, então pode diminuir a produção do leite também materno. Por esse motivo, grávidas e lactantes devem evitar fazer o consumo do chá e do suco. Mas a ervinha picadinha na comida não tem problema nenhum. Pessoas que têm pressão baixa ou fazem uso de medicamentos para baixar a pressão ou para controlar a glicemia devem consultar o médico antes de fazer o uso do chá ou do suco de forma terapêutica. Se você é afim de cura pela natureza, se curar por alimentos, eu já tenho alguns e-books falando sobre isso. Vale a pena você acessar, tá lá na minha loja virtual, tá aqui embaixo na descrição, você clica lá, vai cair na loja virtual. Ali você vai encontrar os benefícios dos alimentos, de tudo que eu falo aqui nos vídeos, né? De uma forma mais sucinta, que você vai direto ao ponto. Inclusive, eu tenho outros e-books de receitas dos alimentos mais nutritivos para você fazer para você, para sua família, de forma muito fácil e que você pode aproveitar os reais benefícios para entender a melhor forma de tratar esses alimentos para você mesmo se curar. Acesse lá a minha loja virtual. Depois dessas informações, deu para entender? Se você gostou desse vídeo, talvez se interesse pelos benefícios do alecrim, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Eu vou deixar aqui nas recomendações. Se gostou, compartilha, deixa o like. Grande beijo, até a próxima!